Vou trazer aqui mais um maravilhoso recorte de um vídeo do professor Fábio Sabino, onde ele explica a concepção da criação do personagem mitológico Satanás ou demônio, ou outros sinônimos que você queira usar definir. Então, vamos ao maravilhoso recorte do vídeo a seguir. Agora vai a minha pergunta polêmica para você. Na sua opinião, Satanás existiu? Aí já saindo fora da interpretação textual, eu tenho uma obra escrita Satanás, Verdade e o Mito. Eu escrevi uma obra justamente pegando todas as passagens bíblicas do Antigo e do Novo Testamento para explicar se sim ou se não. É uma mitologia. O que acontece? A maior influência que teve na Bíblia foi justamente o zoroastrismo, porque a construção do dualismo vieram deles. Então, quando você adentrou o monoteísmo, que foi pré-cativeiro babilônico, o zoroastrismo, não, minto, o monoteísmo ele adentra pós-cativeiro babilônico, o zoroastrismo já era muito forte, de 1900 a.C. já existia o dualismo. Então, a construção do dualismo, isso você vê no texto de Jó. Quando você pega a tentação de Satanás, que Deus chega para Jó, Deus chega para Satanás: observaste tu, meu servo Jó, homem reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Aí chega um momento que toda desgraça acontece na vida dele, e a mulher de Jó chega e diz assim, a expressão: ainda retens a tua integridade para com Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Se ele soubesse que o mal já existia, ele teria que amaldiçoar o ser do mal e não atribuir toda a malignidade para Deus. Amaldiçoar, aí Jó diz assim: não receberíamos o bem e não receberíamos o mal de Deus? Em tudo isso Jó não pecou. Exatamente. Antes da construção das religiões monoteístas abraâmicas, já existia a primeira religião monoteísta, o zoroastrismo, pelos persas, através do Império Aquemênida. O Império Aquemênida foi fundado por Ciro o Grande, por volta de 550 antes da Era Comum, após ele unificar os persas e os medos, formando o núcleo do império. Ciro o Grande liderou a revolta contra o Império Medo e estabeleceu o primeiro império global, abrangendo vastas regiões do Antigo Oriente Próximo. Essa concepção da dualidade foi usada muito no zoroastrismo, onde existiam duas forças opostas, o Deus do bem e o Deus do mal, algo que respingou nas religiões monoteístas abraâmicas, principalmente o judaísmo, onde existe um Deus que, ao mesmo tempo, é bom e mal. Então, quando você chega no período patriarcal, tanto o bem quanto o mal provém de uma única fonte, que era Deus. Então, a construção dualística, ela surge porque o período patriarcal, eles estão saindo do politeísmo e adentrando ao enoteísmo, que é a crença que existe o Deus soberano e ele tem os seus ascetas, vamos dizer assim, aqueles que lhe servem. Quando você chega num monoteísmo, aí tem que sair fora. Aí você tem que colocar que Deus é soberano em tudo, que é onde que entra o tetagrama. O tetagrama, ele vai surgir pós-cativeiro babilônico. É a construção do tetagrama, é a construção do monoteísmo por intermédio do sacerdote. Quem ensina muito bem isso é o doutor Oswaldo Luiz Ribeiro. É um PhD também, muito, muito bom ele. Então o que acontece? Eu não tenho como fazer a construção desse ser maligno se eu não adentrar o dualismo. E o dualismo veio por influência do zoroastrismo. É dali que surge. E o zoroastrismo era em cima da religião persa, que é o período qual você já tem a formação de todo o restante do Antigo Testamento. E é quando você tem a primeira tradução do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, que entra o livro de Enoque em cima do zoroastrismo, em cima do dualismo. Que você vai ter a estrutura de Samael, já na figura do livro de Enoque, já tentando relutar contra outros seres angelicais. Onde você tem toda a construção, que é o livro de Enoque, que influenciou 90% do livro do Apocalipse. Quando você vai tratar da figura do mal no Antigo e no Novo Testamento, em cima do quê? Em cima de uma construção dualística. Mas em cima de qual religião? Zoroastriana. É essa figura que você tem. Então você tem um conceito mitológico na Bíblia do Antigo e Novo Testamento a respeito de Satanás, mas com a crítica da fonte, que é parte da exegese, a fonte em cima do zoroastrismo. Certíssimo. Antes da existência de um único Deus soberano criado pelos hebreus, pós-exílio babilônico, já existiam as religiões politeístas. A primeira religião monoteísta
que era o zoroastrismo, e os próprios cananeus, povos estes que de certa forma originaram os hebreus. Também eram politeístas, onde adoravam vários deuses. Até eles tinham o panteão dos deuses cananeus. O maior deus adorado pelos cananeus foi o deus El. Até existe a deusa Axará, que é uma esposa do deus El, que mais tarde tornou-se esposa do deus Yahvé, ou Deus de Israel. Isso é confirmado pela arqueologia, não é achismo e também não é construção teológica. O que é enoteísmo? O enoteísmo é uma forma de crença religiosa em que um indivíduo ou grupo se concentra na adoração de um único Deus supremo, sem necessariamente negar a existência de outras divindades. O enoteísmo é diferente do monoteísmo e do politeísmo, onde no monoteísmo afirma a existência de apenas um único Deus, e no politeísmo que reconhece a existência de múltiplos deuses, igualmente dignos de adoração, onde houve uma passagem do politeísmo para o monoteísmo, onde justamente o enoteísmo foi a passagem, a entrega do politeísmo para o monoteísmo. Para quem não sabe, os hebreus, antes de adorar o Deus de Israel como um único Deus supremo, eles eram enoteístas, porque eles tinham o Deus Yahvé como Deus supremo, mas acreditavam em outros deuses, ou seja, não negavam a existência de outros deuses. E esse evento está na própria Bíblia do Velho Testamento. Na verdade, a Bíblia é toda compilada com base nas religiões politeístas e também enoteístas e com fundamentos na religião monoteísta zoroastra. O que seria das religiões monoteístas abraâmicas se não fossem outros elementos culturais religiosos de outras religiões? Na verdade, nem existiriam, porque todas as religiões monoteístas abraâmicas são encontros de outras religiões, de outros elementos culturais religiosos que já existiam muito antes delas. Na verdade, existiram 4 tipos de religiões monoteístas fundamentais: o zoroastrismo pelos persas, a reforma religiosa egípcia pelo faraó Amenófis IV ou Akhenaton, com a adoração a único Deus, o Deus Sol, o Deus Atom, e as 3 religiões monoteístas abraâmicas: judaísmo com adoração a único Deus, Yahvé, o islamismo com adoração a único Deus, Alá, e o cristianismo com adoração a 2 deuses, o Deus de Israel e o Jesus romano. Aí temos essa complicação do cristianismo com adoração a 3 divindades, que é o Pai, Filho e o Espírito Santo, que é a Trindade. É mais um politeísmo do que o monoteísmo. Lembrando que, no judaísmo, não se trabalha com a concepção de um personagem Satanás. Não existe Satanás no Antigo Testamento. A construção do Satanás como ser espiritual é uma construção teológica do Novo Testamento e não do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, fala de um opositor. Esse opositor se refere à pessoa e não um ser diabólico espiritual. A tua pergunta, maravilhosa resposta, e a tua pergunta é importantíssima. Então vou reforçar a tua pergunta em termos mais simplórios. Beleza. Para os nossos internautas. É possível dizer, a partir dessa tua excelente resposta, que o diabo não existe? Nós mesmos. É isso. Né? Eu diria que nós somos o próprio Satanás e nós somos o próprio diabo. Somos nós quem praticamos o mal. Somos nós quem escolhemos isso. Como ser... Como um ser abstrato. Não, assim, como ser
Nós, nessa tua resposta interessantíssima, Sim. nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas nós podemos ser também imagem e semelhança do demônio. É isso? É isso. Sim. Porque nós fazemos as nossas escolhas. Nós sabemos o que é certo. Nós sabemos o que é errado. Não existe algo que nos influencia. Nós temos o arbítrio. Algo estereótipo que falou no meu ouvido. Não, aí a gente tem que entrar na ciência, aí é tratamento, esquizofrenia, alguma coisa assim. Perfeita colocação do professor Fábio Sabino, onde ele diz: nós é que somos e fazemos o bem e o mal. Somos os próprios demônios e os próprios deuses. Exatamente isso. Na verdade, não existe um ser espiritual diabólico influenciando ninguém. Nós agimos pelo estado emocional que nos encontramos. Por isso que quando estamos com raiva e ódio, devemos parar, analisar e refletir. Porque se formos agir com a emoção, só faremos besteira. Então, nós é que somos responsáveis de promover a paz e a guerra. Em toda a história da humanidade, sempre quem fez a guerra e a paz foi o próprio ser humano. Não existe nenhum momento da história da humanidade comprovada pela arqueologia que as guerras foram os demônios que fizeram. Sempre foram os homens, por ganância de poder territorial, de poder político e de poder religioso. É o que chamamos hoje de geopolítica. Exemplo disso, Donald Trump, com sua ganância de poder e hegemonia mundial, e por ideologia política, fica atacando a soberania dos outros países. Aí isso é coisa do demônio? Claro que não. Isso é tudo pelo jogo da geopolítica mundial. Exatamente. Se algum religioso disser que está ouvindo voz de algum Deus, ou ele está mentindo para enganar e manipular a sua ovelha ou a pessoa que está doutrinando, ou está tendo um choque de uma carga emocional onde faz com que a pessoa delire e entre em estado de esquizofrenia ou transtorno. Porque Deus algum fala com ninguém. Foi o próprio homem que colocou palavras na boca dos deuses. Exemplo disso, a Bíblia. Ali não existe uma palavra sequer de algum deus ou deuses. O que existe ali são narrativas construcionais pelo próprio ser humano, nada mais que isso. Então, por hoje só, e até o próximo vídeo.